Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o empresário Odílio Balbinotti. Hoje o Pode Olhar recebe o empresário Odílio Balbinotti, um dos principais nomes do agronegócio em Mato Grosso e figura cada vez mais presente no debate político estadual e nacional. Dono da Atos Sementes, Balbinotti ganhou protagonismo nas últimas eleições, como a de 2024, ao se tornar o maior doador eleitoral do estado e um dos maiores do país, financiando candidaturas alinhadas à direita, especialmente do PL. Em 2024, aqui no Pode Olhar, ele revelou o desejo de disputar o governo de Mato Grosso em 2026, defendendo um candidato que representasse os valores tradicionais da direita, mas meses depois recuou desse projeto. Agora surge como peça-chave na disputa ao Senado, cotado para ser primeiro suplente do deputado federal José Medeiros, em uma articulação que passa diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A entrevista de hoje vai tratar dos bastidores, estratégia eleitoral, divisão interna da direita e o papel do Senado no cenário político nacional. E para este episódio eu conto com a ajuda, mais uma vez, do Rafael Machado, que escreve para o Caderno de Política do OD. Rafa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Ayrton, eu que agradeço por estar aqui em mais um episódio do Pode Olhar. Odílio, muito obrigado por ter aceitado mais um convite do Pode Olhar. A gente já conversou, como eu disse, lá em 2024, quando iniciava aí um projeto, uma conversa para a disputa do governo do estado. Isso não deu certo, mas agora, de fato, uma pré-candidatura a suplente do deputado José Medeiros. Enfim, muito obrigado por ter aceitado estar aqui novamente. Eu que agradeço aí ao Pode Olhar, né, ao Ayrton, Rafael, pela oportunidade de conversar com vocês, né, a audiência aí do Pode Olhar. Realmente, eu vim aqui, né, conversar e fico ensaiando, né, Ayrton? Fico ensaiando aí essa questão da participação na política. Mas como você falou, eu já tenho participado, mas mais nos bastidores, né? Então a gente, com contribuições financeiras que a gente tem a oportunidade de fazer, mas não só isso, né, participando efetivamente da campanha do Cláudio lá em Rondonópolis, da campanha do Abílio, aqui em Cuiabá, da Flávia, e outras candidaturas que a gente apoiou, né? Porque são pessoas que a gente queria que entrasse realmente, né? Que conseguisse vitória, e graças a Deus teve essa vitória, né? Para mostrar para a população uma outra forma de se governar. Então foi isso, né? Esse foi a primeira participação minha, e depois acabou surgindo do nada, porque não foi planejado realmente, essa questão de uma candidatura ao governo do estado, né? Na época, conversando com o Bolsonaro, né, teve essa oportunidade, e como a gente tinha muitos prefeitos agora eleitos pelo PL, né, então fazia muito sentido ter uma candidatura do PL para governo do estado. Então foi nesse contexto que eu acabei participando e começando a colocar o nome para uma discussão. Mas aí, questões familiares, e às vezes muitos falam isso só como desculpa, né? Mas não é uma desculpa, não. Realmente, a minha esposa estava topando no início, mas na hora que ela viu que ia ser verdade mesmo, ela falou, meu Deus. Quando falou, viu que era sério, né? Porque muda muito a vida da gente, né? Você sai de uma certa tranquilidade do mundo empresarial, que você tem trabalho, tudo, mas é diferente. Aí você tem que... Tem uma blindagem ali na imagem você da muda família, a vida, muda completamente a vida. E minha esposa tem problema de fibromialgia, e estava muito preocupada. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, nós não, né? Vamos ficar fora dessa vez, então. E aí eu comuniquei isso ao Bolsonaro, porque já estava tudo mais ou menos organizado, tanto com o Valdemar como com o Bolsonaro, né? A gente vinha conversando. Não estava maduro, tinha a questão do Wellington ainda, precisava acertar algumas coisas. E tempo também, mais de 2 anos. Sim, então estava naquela situação, aí conversamos, né? Eu conversei com o Bolsonaro, trocamos mensagens, e ele passou uns dias, ele me mandou uma mensagem, falou assim, Odílio, se você não vai, então, para governo do estado, coloque o seu nome, né? Nem que seja para suplente, para vice-governador, ele colocou, né? Abriu para que eu participasse da política.
E naquele momento eu falei, Bolsonaro, deixa eu, né, a gente decidiu não entrar aqui, agradeço, né, muito, e aí ficou com aquele negócio, né, ficou com aquilo. Aí chegou em novembro, dezembro do ano passado agora, eu e minha esposa conversando, falando, puxa, né, olha a situação que o Bolsonaro está passando por nós, né, um sacrifício que ele está fazendo pela direita brasileira, né, sofreu toda essa situação que a gente acha injusta, né, totalmente injusta, né, na visão nossa, né, e aí a gente fala, puxa, como é que eu não vou colaborar? E como é que eu posso colaborar? Aí nós vimos a candidatura do Medeiros, que é uma candidatura realmente que o Bolsonaro quer também. Então, tanto o Bolsonaro querendo essa candidatura do Medeiros e a gente vendo que tinha como colaborar, né, com essa candidatura, no sentido de fortalecer, lógico, você entra o suplente, né, o primeiro e o segundo suplente entram para complementar a candidatura. Projeto, né? E a gente acha que pode ajudar, e como tinha o pedido do presidente Bolsonaro, as coisas se encaixaram. Né? O Medeiros também tinha me convidado já há algum tempo. Ele já tinha uma relação também com ele, né? É muito forte, a gente, né, conhece ele há muito tempo e troca muita ideia sobre política com ele. Então a gente viu encaixou a coisa e aí nós colocamos o nome para essa pré-candidatura. Né? Odílio, eu quero falar mais sobre esse projeto e a construção também desse projeto, mas antes só um recado para quem está nos assistindo, é que além do YouTube, você acompanha essa entrevista na íntegra e também em áudio nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar ou então Estúdio OD no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o canal do Estúdio OD e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí com o episódio no ar você pode compartilhar com amigos e familiares e também deixar a sua opinião nos comentários. Não esquece de comentar que é muito importante para a gente também. E segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial ou no Instagram você também acompanha as informações, as nossas gravações no estúdio.od. E se você quer receber todas as matérias que são postadas no nosso portal, no seu celular é só apontar a câmera para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante alguns momentos da nossa conversa para você ser direcionado para a nossa comunidade no WhatsApp. Odílio, você contou aí pra gente como que foi esse processo, né, de pensar como que pode contribuir para a política de Mato Grosso dentro desse projeto do Medeiros, mas, de fato, como que vai ser a sua contribuição para esse projeto? Você vai continuar sendo esse financiador, vai ser a pessoa que vai financiar esse projeto, como você já ajudou a campanha financeiramente, né? A campanha do próprio Bolsonaro em 2022, dos prefeitos em 2024. Você também quer para ajudar com propostas, discutindo, conversando com as pessoas? Como vai ser a sua participação de fato nesse projeto, quando ela se concretizar, né? Você vê que, concretizando isso aí, né, realmente muda até a minha posição dentro do jogo, do tabuleiro, né? De uma pessoa que contribuía, né, para as campanhas, eu vou ficar limitado à minha contribuição à campanha, né? Eu não sei se vocês sabem, tem uma regra que me limita, né, a contribuição ao patamar da campanha ali, né, o valor total, 10%, se eu não me engano, sobre o teto da campanha para o Senado. Sim. Então, isso limita muito a minha capacidade de contribuir nesse aspecto. Então, agora a minha contribuição tem que ser mais na questão da participação mesmo na política, né, com ideias, e eu sou do agro, né, a gente, de uma atividade que ela é muito importante, não só para o Estado, mas para o país inteiro. E eu tenho muito conhecimento nessa área porque vivi nossa empresa tem 45 anos agora, né, ato aqui no Mato Grosso, mas nós estamos na agricultura faz mais de 70 anos, a família, né? Sim. Então, a família já participa da agricultura há muitos anos, então a gente tem um conhecimento acumulado que eu acho que vai ser fundamental para que a gente discuta essas questões e o Senado, essa vaga do Senado, ela participe com esse tipo de contribuição também. Uma contribuição, o Medeiros já participa da Comissão de Agricultura, né, na Câmara, da Frente Parlamentar da Agricultura, né, ele é muito ativo na Frente Parlamentar da Agricultura, mas esse conhecimento meu eu quero somar com o dele realmente para a gente defender essas questões do agro. Porque a gente entende que as questões do agro são as questões de todos nós, porque o agro ele tem essa capacidade de movimentar a economia das regiões. Quando movimenta a economia das regiões, ele beneficia toda a sociedade. É isso que a gente vê onde
onde o agro entra, realmente a população se beneficia, né? E é isso que a gente quer defender. E como que está esse período de pré-campanha? O senhor, a gente, antes da gravação, estava até falando de já cumprindo algumas agendas ao lado do Medeiros, como que está sendo essa nova experiência agora, um pouco diferente, uma posição, um posto diferente do que o senhor estava acostumado até então? Apesar do meu pai ter sido político muitos Sim. anos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Sim, ele sim. foi 5 vezes deputado federal pelo Paraná, lá pela região de Maringá. Uhum. Eu nunca tive proximidade com a política, nem em Brasília eu não ia muito, né, para ir lá, né, acompanhar meu pai. Fui poucas vezes, né, todo esse período que ele participou da política, né. Mas, assim, a experiência é muito bacana, né, porque por isso que eu acho que o pessoal fala que é uma cachaça, né, que é cachaça no bom sentido de que se apega, né, e vicia, né. É porque você está em contato com a população, você conversa com as pessoas, né, você tem a oportunidade de ver experiências, de conversar com todo mundo, e isso é muito bacana, né. Como eu gosto muito, né, de conversar com as pessoas, e eu vejo o Medeiros, né, também se viciou nisso aí, né, já são 12 anos aí, então realmente é uma coisa muito bacana e estimulante, né. Eu tive agora a oportunidade, eu tive no Show Safra, nós tivemos lá em Brasília com o Flávio, fazendo a gravação dos VTs que vão ser divulgados pelo PL agora o mês que vem, se eu não me engano. Depois tivemos lá em Sorriso também visitando igreja, cooperativa, sociedade comercial, né, lá de Sorriso. É muito bacana, você conversa com todos os segmentos e você vai vendo realidades totalmente diferentes, é muito bacana, é um conhecimento sem igual, né, que você adquire. O senhor acredita que, indo para esse projeto de suplência ao Senado, esses eventuais ataques que sempre ocorrem, né, em campanhas, pode ser menor do que se fosse uma candidatura a governo, uma candidatura a executivo, se o senhor fosse o cabeça de chapa, isso pesou também na decisão de aceitar esse projeto? Sinceramente, não foi isso que fez eu mudar realmente essa ideia, né? Uhum. Mas, como você falou, se eu fosse um candidato a governador, com certeza a exposição seria muito maior, né? E a gente sabe que daí existe toda uma dinâmica dentro da política, né? De ataques, de Que a gente, perseguição, às vezes, não controla também, né? que nem controla, né? Se não tem alguma coisa, é capaz de alguém inventar. Isso no Brasil se fabrica muito, né? Se fabrica muita coisa, isso é normal, né? Então, na política, quem entra na política tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Eu acho que eu estava preparado, né? Não foi esse o motivo, mas com certeza eu, como suplente, a exposição é muito menor, né? Quem está na linha de frente, né, que vai confirmar isso em breve, né, na hora que for o momento, é o Medeiros. Então, quem está mais exposto realmente é o nosso candidato Medeiros, né? O senhor falou da experiência do seu pai e que, apesar de o senhor não ter ido muitas vezes a Brasília, mas tinha relação familiar dentro de casa. Quais são as experiências que o senhor tem e lembra do seu pai no Legislativo, ele que foi um homem muito experiente, né, no Poder Legislativo, e o que o senhor acredita que pode contribuir a esse projeto do Medeiros? E o primeiro suplente pode assumir a qualquer momento também, ter que colocar isso em prática lá no Senado, lá em Brasília. Tomara que não precise, né, assumir, né, porque o Medeiros, né, que ele faça todo o mandato dele, aí a gente sirva mais como um conselheiro, como uma pessoa que vai estar junto ajudando ele, né. Mas a experiência, assim, eu vendo a atitude do meu pai na política, sempre foi uma atitude muito interessante, né. Ele era considerado municipalista, né, ou seja, ele atendia muitos municípios da região, ele tinha lá uma base que era mais ou menos 60 municípios, e ele conseguia trazer muita verba para realmente ajudar, né, ajudar os municípios. Além de participar da Comissão de Agricultura também, ele foi da Comissão de Agricultura, foi membro da Frente Parlamentar da Agricultura, ou seja, ele também sempre esteve envolvido nessa área e eu vi a contribuição dele. Realmente essa experiência contribui muito. E o ponto talvez principal é ele ter passado pela política tantos anos, né, e sair sem nenhuma rusga, sem nenhuma mancha. Então, esse é um grande exemplo de que é possível, né, passar pela política, dar a sua contribuição, né, de forma honesta, transparente, séria, né, e isso é uma coisa muito bacana, entende? Que me deixa muito feliz, não deixou nenhum problema, não teve nenhuma, né, nada que realmente manchasse a conduta dele, né? Então, sempre uma conduta ilibada. Eu acho que isso
eu estando na política agora, né, é seguir também esses Seguir, mandamentos. né? Né? Falando um pouquinho sobre a construção dessa chapa, né, ao Senado, eu sei que quem bate o martelo é o Medeiros, mas o senhor tem participado da escolha do segundo suplente ou segunda suplente dessa chapa? É alguém, vocês estão defendendo algum nome, algum perfil diferente? Porque o Medeiros já é conhecido aí da área da segurança pública, né? Tem essa identificação com a própria exatamente, direita porque ele é também, também né? Da PRF. PRF, desculpa. PRF. E também pela carreira política que ele construiu nesses 12 anos, né? E o senhor ligado ao agro, existe algum perfil diferenciado que vocês pretendem aí agregar nessa construção que está sendo feita? Olha, Rafael, eu não estou participando efetivamente, mas eu ouço, né, as conversas e a ideia são complementariedades. Né? Então, acho que a ideia é complementariedade, né? E achar também um outro segmento, talvez, que complete essa chapa, né? Então, acho que o Medeiros está trabalhando nisso daí, né? E em breve eu acho que nós já vamos ter essa indicação. Vai ter que ter o aval também do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa segunda suplência? Não, esse eu acho que não passa pelo presidente Bolsonaro. Isso aí é uma coisa mais realmente de uma decisão do Medeiros mesmo, né? Mas você olhando assim para a configuração, qual é outro perfil que o senhor acredita que é o ideal para essa chapa aí que está sendo montada? Eu acho que tem segmentos, né? Vamos pensar em segmentos. O que seria muito bacana? Que o comércio, a indústria talvez participassem, né? Regiões talvez, né? Aqui Cuiabá, ou regiões talvez mais... Porque o senhor e ele são de Rondonópolis, nós somos né? de Rondonópolis. Na Sudeste questão ali. de localização não teve essa segmentação, mas teve de atividade. Eu acho que agora pode ter também de região, né? De realmente a gente envolver um pouco mais outras regiões. Cuiabá é muito importante, né? Tem uma população expressiva e tem muitas pessoas aqui com condições, né, excelentes aí para participar dessa chapa também. Odílio, como que fica a conversa também para a segunda candidatura? A gente tem 2 vagas em disputa, normalmente uma composição é feita com um governador e 2 candidatos ao Senado. O PL hoje tem pré-candidatura de Wellington ao governo, tem a de Medeiros ao Senado. Vai ter dentro do próprio partido uma segunda candidatura ou com quem vai ser essa composição? A princípio, o que ficou definido é que vai ter um candidato só. Então, no PL, é só o Medeiros realmente. Composição, quem faz isso, quem faz essa discussão é o partido e os candidatos, tanto a governo do Estado como ao Senado. Então, o Medeiros, o Wellington, o Ananias, que é o nosso presidente do PL aqui no Estado, né, eles estão discutindo essas questões. Então, que seriam, talvez, composições com outros partidos, né? Mas, no primeiro momento, acho que a decisão mais importante que foi tomada é que o PL teria um candidato só. Né? Isso foi tomado e isso não vai ser mudado por tudo que a gente já conversou. Mas olhando o cenário que está sendo construído aí dos nomes, né, dos pré-candidatos, tem algum nome, fora o Medeiros, que o senhor olha assim, que te agrada? Por exemplo... Dentro desse campo da direita. Desse campo da direita, porque tem bastantes nomes aí, né? Tem um governador Mauro Mendes, tem a deputada Janaína Riva, que tem se colocado mais à direita, tem um Galvão também, né, que colocou o nome que se filiou recentemente ao Avante e já tem aí uma pré-candidatura estabelecida. Assim, a gente tem que... quando você pensa nas pessoas, são ótimas pessoas, né? Todas, cada uma tem o seu perfil aí, podem contribuir, né? Mas nós temos uma necessidade, vamos por assim, né? A necessidade de eleger pessoa de direita comprometida com algumas questões importantes a nível federal, né? O Senado é um Senado que veio muitos anos trabalhando dentro de um contexto, de uma maneira de trabalhar, e nós achamos que o Senado tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, por isso que nós estamos à direita bolsonarista, ela está tentando, né, fazer a sua maioria no Senado para mostrar realmente uma outra forma de trabalhar, né, uma forma onde se equilibre os poderes. Nesse contexto, o Medeiros é o nome. Então, se você me perguntar, mas Odílio, quem mais? Hoje eu enxergo o Medeiros com esse perfil bolsonarista, esse comprometimento, indicado pelo Bolsonaro. Então, eu vejo outros nomes que devem apoiar a candidatura do Flávio, e isso é muito bom que outros apoiem, né, também, mas com esse perfil de necessidade, hoje, que nós temos no nosso país, que nós acreditamos nisso, realmente é somente o Medeiros hoje.
O senhor acredita que a eleição ao Senado neste ano é mais importante até que uma eleição à presidência, por exemplo, assim, na questão de força e de também nesse projeto de aumentar a força da direita no legislativo? A gente não pode. A presidência da República é muito importante, mas já deu para ver que ela sozinha, né, ela meio descalça, sem ter o apoio de um Congresso, né, mais à direita, fica difícil governar também, né, fica tendo que fazer muitas composições e isso acaba prejudicando realmente que as pautas da direita avancem. Então, eu falar para você que uma coisa é menos importante que a outra, não. Eu acho que o Senado, nós vamos precisar ganhar o Senado, isso é fundamental, mas você ganhando a presidência da República, né, você tendo essa oportunidade de também conquistar a presidência da República, ajuda nessa maioria do Senado. Porque, queira ou não queira, tem muitos senadores, deputados, que acompanham quem está no Executivo. Como Se elege acontece de um aqui. jeito, mas na hora Mas, que está lá, que querem, joga né? o jogo, Querem estar né? próximo do presidente. Como aqui no Estado também, a Assembleia, né, acaba depois mobilizando muitos deputados que às vezes não apoiaram diretamente ou não estavam tão engajados, mas acabam também seguindo a presidência da República. Então, acho que é complementar, né? Se a gente for analisar, é complementar. Uma das estratégias, Odílio, declaradas pela direita é usar o Senado para frear também decisões do STF, inclusive com pedido de impeachment de ministros. O senhor defende esse tipo de enfrentamento direto com o Supremo? Isso, na avaliação do senhor, fortalece ou tensiona demais a democracia? Eu não tenho dúvida de que precisa ser feito o enfrentamento, mas não pode se confundir. Não é do Supremo. O Supremo é uma instituição fundamental, faz parte dos poderes e é necessária, né, e fundamental realmente para a manutenção da democracia. Mas o que nós temos hoje é que alguns ministros, né, do Supremo passaram do limite, vamos por assim, e acabam querendo fazer as vezes do Executivo e as vezes do Legislativo. E não é para isso que existe o Supremo. O Supremo é uma corte constitucional. Ela não é, hoje está virando o lugar que se julga tudo, tá o troço até estranho, né? Isso não existia, né? Questões criminais, questões, por mais que tenha foro privilegiado, né? As questões, muitas dessas questões tinham que estar sendo tratadas na corte normal, primeira, segunda, terceira instância, né? E chegar no Supremo só algumas coisas, né? Para ser definida. E a gente vê que não. Virou ali um lugar onde olha para todo mundo e todo mundo pode passar pelo Supremo, do jeito que nós estamos vendo hoje. Então, tem muitas questões. Eu acho o seguinte, eu acho que esse equilíbrio que vai favorecer a democracia, ele é fundamental. Então, o equilíbrio não é para o Senado ser mais importante do que o Supremo, mas o Senado vai ter que agir realmente, se for necessário, na contenção de alguns ministros, porque essa é a função constitucional do Senado, né, de ser alguém que olha para os membros do Supremo e vê se o comportamento não estiver adequado, como nós temos hoje ministros que estão com comportamento que eu, né, se for senador, né, lá na frente, eu com certeza eu julgaria, né, para que essas pessoas não participassem do Supremo. Então, eu acho que isso é importante para nós equilibrarmos realmente e termos uma democracia mais pujante. Né? Quais seriam esses ministros, Odílio? É isso que eu falei, mas já sabendo quais são. Quantos né? são, né? Eu acho que, assim, cometer erro, todos podem cometer. Então, a gente olha para o Supremo e fala, puxa, uma decisão ali, não estou falando erro como eu pensando que cometeu um erro, mas que acaba vendo a mídia toda, né, os próprios juristas falam, mas que decisão errada. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Equívocos e mesmo ali, a corte, né, pode errar e é normal, depois ela reconsidera e reconstrói essas decisões. Mas a gente vê assim que, por exemplo, Alexandre de Moraes, né, a gente vê que ele realmente tomou uma atitude e ele saiu muito fora da caixinha. Então, é um ministro realmente que nós, que eu acho, né, que hoje precisaria voltar para a caixinha, né, se isso ainda tiver possibilidade na cabeça dele, né. Mas o Alexandre de Moraes, nós temos o Toffoli, né, também envolvido nessas questões, né, do Banco Master, né, o próprio Alexandre de Moraes e o Toffoli, né, são os dois que a gente viu até agora. O Nunes também, se eu não me engano, também foi... Eu acho que aí tem que investigar, mas em questão de decisões, principalmente Alexandre de Moraes, né? A gente vê que tomou decisões assim fora da caixinha, né?
O senhor acredita que esse posicionamento e essa intenção, e caso isso se concretize, né, que um Senado mais à direita e tensionado a tomar essas medidas de controle de ministros do STF, não pode tensionar essa relação institucional entre legislativo e judiciário? E envolvendo até o executivo, né, que na Hoje, hora entra todo mundo. eu vi o nosso pré-candidato ao Senado até fazendo um discurso, né, e falando o seguinte, e ele é hoje um parlamentar, né, deputado federal. Ele falou assim, do jeito que está, pode fechar as duas casas, pode fechar tanto o Congresso como o Executivo, pode fechar e deixar para o STF administrar. Então está de um jeito que os próprios congressistas, não é lógico, não é uma unanimidade, mas muitos congressistas do Senado e do Parlamento, né, do deputado federal, né, eles acham que não está mais prevalecendo a decisão do povo, porque quem decide, quem faz lei, tem que ser o Congresso. O Congresso é que nós votamos para que tome essas decisões. Então, realmente, está uma situação que nem eles estão confortáveis mais. Acho que nós precisamos separar essas coisas, deixar cada um tomar a sua decisão. Você pega, por exemplo, o marco temporal. Vou dar um exemplo. O marco temporal, que é uma coisa muito importante aqui para o Centro-Oeste, principalmente para o Mato Grosso. Né? Existe a Constituição, que está lá, determinou, né? Um entendimento de muitos de que existe um marco temporal, um momento até onde poderia se fazer reservas indígenas ou não, né? Reivindicações. Tá. Aí surgiu uma dúvida, né? O Supremo tem direito de fazer isso. Analisou, falou, não, isso aqui eu acho que poderia ser uma outra data, porque aí veio o Congresso e falou o quê? Deixa eu fazer uma PEC. Não é isso? Vamos fazer uma... Se tem dúvida, vamos corrigir essa dúvida. Corrigiu a dúvida. Onde que está parado? De novo? Mesmo depois do Congresso ter se manifestado de novo, né, parou no Supremo novamente essa questão. Então, não tinha mais que estar voltando para o Supremo. Se existia uma dúvida, essa dúvida foi sanada com a maioria do Congresso, né, dentro do que tem que realmente fazer o Congresso. Então, coisas desse tipo estão deixando todo mundo muito incomodado. Eu dei um exemplo, né, do marco temporal, mas tem um monte de outras decisões, pontos, né, que deixam os congressistas, né, muito indignados. Hoje, na avaliação do senhor, essa questão do Supremo, às vezes, invadir assuntos ou responsabilidades que seria do Legislativo, é uma responsabilidade do próprio Congresso, que foi omisso em vários momentos e em vários pontos, até mesmo da questão do marco temporal e de outras pautas polêmicas, né? Se abre uma brecha ali para discussão, que nada é definido, talvez por não atitude do Congresso, e isso acaba provocando o Supremo e que ele tem que resolver alguma questão. Eu não tenho dúvida. Isso não é só culpa, né, entre aspas, aí do Supremo. As coisas, né, se alguém deixa também de fazer o que tem que fazer, aí o outro poder também, né, se provocado, acaba sendo provocado e acaba, né, tomando esse tipo de atitude também. Não tenho dúvida, e é por isso, né, que a gente quer mudar. Por isso que nós queremos que um pensamento prevaleça dentro do Congresso, um novo pensamento, né, onde tem uma maioria de direita, para que realmente um presidente do Senado ou né, dos deputados federais, né, que ele seja um outro perfil de pessoa. Né? A gente vê o Alcolumbre, né, o Hugo Mota, né? Os dois têm um perfil que é aquele perfil que a gente costuma... Eu sou mais velho que vocês são novos, mas eu vejo isso há muito tempo. Vocês são meninada, né? Mas eu vejo isso há muitos anos. Então, acho que a gente tem que testar, né, um outro lado. Então, acho que é uma oportunidade de fazer maioria da direita, de ter realmente presidentes comprometidos com isso, e vamos ver o que vai acontecer. Tenho certeza, né, aí vem as minhas convicções, tenho certeza que nós vamos nos surpreender positivamente com esse equilíbrio entre os poderes. Odílio, a gente vê nessa discussão, ainda nesse período de pré-campanha, uma discussão muito ligada à questão ideológica, né? Quem é mais de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, essa discussão até mesmo de que o Senado tem que ter uma maioria da direita.
não falta um pouco a discussão de projetos, de fato, assim, de pautas que realmente vão interferir, que são do interesse da sociedade? Ficar um pouco demais nessa discussão ideológica não pode prejudicar e até mesmo afastar os eleitores dessa discussão, desse debate? Pode sim, e é importante que se fale em projetos. É que a gente, quando começa a falar, vocês me levaram muito a falar Não, da é. questão É que tem essa questão. do STF, então acaba sendo uma questão ideológica também, né? Uhum. Não é só de pensamentos, mas eu vou dizer para vocês, nós temos muita coisa para ser corrigida e que o Congresso tem essa função, né? Se você pegar, não é questão ideológica, corrupção, Uhum. é uma questão de malversação né, do dinheiro público, do nosso dinheiro, né? E a indignação com essa questão é da população inteira. E o compromisso, né? Por exemplo, se você falar, qual é o compromisso seu, Odílio? Eu falei aqui na hora que é de trabalhar com dinheiro público com responsabilidade, com seriedade, como deveria ser, não com o que nós estamos vendo no nosso país. Isso é um absurdo, né? O que acontece? Hoje recolhe-se cada vez mais imposto, cada vez vem mais no bolso seu, meu, nosso, todo aqui, leva dinheiro para Brasília e na hora que volta muito pouco, né? Porque acaba ficando nessa corrupção que está acontecendo no Brasil desenfreada. Então, um compromisso em acabar com a corrupção, ou diminuir, acabar nunca se acaba, mas diminuir, né, bastante isso aí, não tenho dúvida que é um compromisso que tem que ser assumido. Segurança pública. A insegurança hoje no país é gigantesca, né? Em todas as cidades, o crime organizado, infelizmente, Cuiabá não deve ser diferente. Não. Nós temos problemas hoje na periferia, o comércio sendo achacado, a população, né, sendo extorquida por essas organizações criminosas, né? E ter um compromisso de combater isso daí, né, de o Estado combater e ter uma participação mais forte, né, nos bairros e realmente ocupar o espaço, também é uma coisa que tem que ser feita, não tenho dúvida. Então, nós temos muitas questões que vão ser colocadas no momento certo, né? O Medeiros tem muito essa pauta do segurança pública, até por ele ser, né, policial rodoviário federal, né? E da agricultura também nós temos questões muito importantes, né? A agricultura vive uma insegurança jurídica muito grande. Nós precisamos mexer com essa insegurança jurídica, né? São questões, marco temporal, como eu falei. Aí você vem juros, por exemplo, um absurdo. Esse juro, né, do jeito que está hoje, é inviável para o empreendedor. Qualquer negócio, você vai montar aqui um novo estúdio, igual vocês montaram, vocês fizeram investimento. Se contrair um empréstimo, hoje você está pagando 20% no mínimo de juro por ano. Aqui é a Selic, mas não é a Selic que se paga, é muito mais do que isso, né? Se fez com recurso próprio, ótimo, beleza. Mas você podia estar aplicando o dinheiro a 15%, isso atrapalha o empreendedor, às vezes desanima, porque às vezes ganha mais dinheiro aplicando, né, para quem está pensando em investir do que ganhar no seu negócio, está errado, né? Então nós precisamos baixar essa taxa de juros. E como é que baixa a taxa de juros? É na marra? Não, é com um governo que gaste o que arrecada, que não precise vir buscar mais imposto no bolso do trabalhador e das empresas. Então tem muita coisa bacana para ser feita, infelizmente muita coisa errada para ser corrigida, né? Eu queria que tivesse menos coisas erradas. Para facilitar o processo. Para facilitar, mas é isso aí, né? A gente está vendo muita coisa errada, realmente. Odílio, quando ainda se conversava sobre o seu projeto de uma eventual candidatura ao governo, o senhor defendeu aí uma candidatura raiz, né? Uma candidatura que defendesse esses ideais de Deus, de pátria e de família. Hoje o PL tem a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes. O senhor acredita que ele defende e representa de fato esses ideais da direita mato-grossense? Eu acho que é uma candidatura legítima, né? Ele é uma pessoa que está na política há muitos anos, né? E são vários cargos que ele ocupou. Ele é do PL antes até do que muitos de nós que entramos, né? Eu mesmo entrei agora, né? Entrei agora, mas e ele tem uma posição, uma postura, principalmente nos últimos anos, né, que eu acompanho, muito coerente com as propostas, né, da direita bolsonarista. Então ele tem Até hoje eu estava brincando, né, que ele tem um verde que ele usa, né, que já é um verde, já tem que pôr naquelas lapelas de cor, né, eu já pôr no nome, é o verde Wellington Fagundes. Brincadeiras à parte, né, mas eu acho que ele tem votado corretamente e tem se posicionado corretamente. Eu acho que conta a favor dele. A gente vê, assim,
principalmente a gente que cobriu eleições em 2022, a gente vê uma certa rejeição do público bolsonarista ao nome do Wellington, devido ao histórico, né? O Wellington já foi coordenador de campanha da Dilma, enfim, tem vários apelidos pejorativos que o próprio público bolsonarista deu para ele, como melancia, enfim. O senhor acredita que o nome do Wellington ainda há uma rejeição, né? E como mudar essa rejeição dentro do público bolsonarista mesmo ao nome dele? Para mim, isso é atitude mesmo, né? A gente que vive bastante, né, mais velho, a gente às vezes faz coisa há 10, 15, 20 anos atrás que você depois discorda daquilo que você fez e você muda a sua opinião, né? Então, mudar a opinião é uma coisa que todo mundo tem o direito, né? E o Wellington participou de candidatura da Dilma, por exemplo. Eu acho que hoje ele não participaria mais, entende? Então, ele mudou de opinião. Acho que é isso. Acho que agora isso aí tem que ficar claro para a opinião pública. Né? Tem que ficar claro. Eu acho que eu falei agora, realmente é como vota e como se posiciona. Né? Como vota e como se posiciona. E isso ele tem feito corretamente nos últimos anos. Acho que isso já fez ele conquistar uma parcela, mas tem gente que é mais desconfiada. Eu acho que tudo vai ter o seu tempo, né? Vamos por assim. Odílio, havia a expectativa do Flávio Bolsonaro vir até Mato Grosso, Rondonópolis, né, para participar de um evento que seria a sua filiação e também o lançamento da pré-candidatura do Medeiros ao Senado. Essa visita foi desfeita, foi desmarcada, né, cancelada, e segundo informações de bastidores, isso teria sido uma orientação, ou até mesmo uma ordem do presidente nacional do PL, o Valdemar, após aí um desentendimento entre Medeiros e o Ananias, pela forma com que o anúncio dessa visita do Flávio foi feita pelo Medeiros, sem citar o nome do Wellington, sem citar a pré-candidatura do Wellington. Essas discussões, até desentendimentos dentro do partido, podem prejudicar esse projeto do PL ao governo e ao Senado, o projeto amplo, né, completo do PL em Mato Grosso nessas eleições? Então, assim, primeiramente, né, a questão da vinda do Flávio. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu estava muito próximo dessas questões, dessa decisão de vir ou não vir, né, mas teve a questão de agenda. Era meio de semana, se não me engano seria quarta-feira, terça ou quarta-feira, e ele não está podendo fazer esse deslocamento em fim de semana. No meio da semana. Ele tem que fazer isso nos fins de semana. Pode ver que os eventos que ele tem feito nos estados são sempre em fins de semana. Domingo. Então, nós tínhamos pré-conversado, mas não ficou certo. Na hora que a gente viu, tinha esse problema de compatibilidade que poderia até prejudicar outros eventos que ele vai fazer, porque aí todo mundo quer. Se abrir uma exceção aqui em Mato Grosso. Então, aí se achou melhor aguardar com calma e nós trazemos ele, aí sim, num fim de semana, de forma organizada, né, porque foi muito rápido, era pouco tempo para se organizar. E aí foi cometido alguns erros mesmo, alguns erros até ali na hora de anunciar, então a gente teve, eu me coloco como culpado até um pouco nessa questão, né, que eu atrapalhei um pouco, eu não tenho muita experiência, mas assim, tá tudo certo, não tem nada a ver com a questão, houve lá uma discussão entre o Medeiros e o Ananias, o Ananias, mas tudo normal, né? Hoje mesmo eles estavam conversando, o Abílio tirou uma foto, nós passamos lá, tirou uma foto, os dois abraçados, eu falei, só não pode beijar na boca, né, porque senão... mas assim, eles... Tá tudo normal, né? Faz parte. Acho que tem momentos que tem que se discutir mesmo, e isso acontece em tudo quanto é lugar. Acontece numa empresa, acontece numa família e acontece dentro do partido também. Não teve nada a ver, assim, o Valdemar não queria que fizesse, não tem nada disso. Não tem nada disso. O que foi realmente essa questão de data, não ficava legal, aí tinha que ser no fim de semana, e nós vamos organizar para ele vir, sim, e vai fazer aqui um grande evento no Mato Grosso. E, se Deus quiser, com o apoio de todos os candidatos, né? Que tomara o nome de todo mundo. Vamos falar de todo mundo, sem nenhum problema, porque o que nós precisamos é a candidatura do Flávio, né, ser vencedora, né? Odílio, a gente vê aí por parte de membros do PL uma resistência a uma possibilidade, uma eventual composição com o MDB,
que aqui em Mato Grosso é presidido pela deputada Janaína Riva, pré-candidata ao Senado também, e nora do senador Wellington Fagundes, pré-candidato ao governo. Como o senhor vê essa possibilidade? O senhor está aí entre os que não veem problema sobre essa possibilidade de composição, ou um apoio, ou acredita que se aliar ao MDB seria prejudicial ao projeto do partido? Pensando assim, na articulação, eu não participo dessa articulação, isso é o nosso pré-candidato, né, o Medeiros, com o partido, eles é que participam e discutem essa questão desse assunto. Eu olho para o PMDB, né, para o MDB agora, eu acho que é MDB. Não tem mais o P. O MDB hoje, no Mato Grosso, sempre foi de esquerda, né? A gente sempre teve o Bezerra sempre comandando, né, e agora a Janaína, né, e sempre teve um posicionamento que não é o de direita, como nós conhecemos, né? Como a gente pratica. Então, eu acho assim que não conecta muito. Agora, apoiar a candidatura do Flávio, né, que todos venham apoiar. Né? Agora, fazer coligação, eu acho que isso aí é uma coisa que o partido, o Medeiros ali, o Wellington, eles vão discutir bastante e precisam discutir para ver o que é melhor caminho, né, para o partido. Eu, da minha opinião, não mistura muito, as duas coisas não se misturam muito, né? Sobre a pré-candidatura do Wellington, a gente teve, assim que ele se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, ele fez uma coletiva de imprensa aqui em Cuiabá, falando do aval que recebeu do ex-presidente, e essa coletiva contou com a participação do prefeito Abílio Brunini, e ali mesmo na frente dos jornalistas, ele não escondeu a intenção dele de também pedir voto a Otaviano Pivetta. Ele confirmou que o projeto do partido é o Wellington, mas disse que ele quer pedir voto para Otaviano Pivetta, que é do Republicanos, e que busca também se colocar como um candidato da direita, representante da direita de Mato Grosso. Como que o senhor vê pessoalmente esse movimento? O senhor acredita que isso não acaba prejudicando também um projeto maior do partido, que é a candidatura do Wellington Fagundes ao governo? Essa é uma parte que eu estou aprendendo agora, tá? Eu estou mais como uma pessoa que acompanha, né, que está aprendendo, né? Mas eu acho que tudo é legítimo, né? O apoio ao Flávio, as pessoas que quererem se posicionar e acompanhar um novo pensamento é legítimo, né? E eu acho que isso é importante. Esse é um aspecto. A questão particular do Abílio, eu acho que ele que realmente, né, ele tem que explicar, né, e eu acho que ele explicou já para a imprensa o posicionamento dele, né. Agora, o candidato do PL é o Wellington, né, o candidato do Flávio, né, que ele deve declarar o apoio no momento que as candidaturas estiverem sedimentadas, né, com certeza ele vai pôr o posicionamento dele a favor do Flávio, né, do Wellington, desculpa, né, que é o candidato do PL. Então, acho que está... Agora, essa questão toda eu ainda estou aprendendo. Não é humildade, não, é porque realmente eu estou aprendendo mesmo. E o senhor pensa nisso, nessa possibilidade de talvez também pedir voto para Pivetta e Wellington? Como que é a relação do senhor com o Pivetta? Olha, consolidando a candidatura para o Senado, eu vou pedir muito voto para o Medeiros. Zero dúvida. Para o Flávio, mesma coisa, né? E a candidatura a governo do Estado, eu acho que eu vou votar no PL, né? O Wellington faz todo sentido, é a candidatura do partido, né? Então, assim, eu vou esperar a definição, né? Que aí sim, Medeiros, Ananias, o Wellington tem que conversar, alinhar todas essas questões, né? Porque a gente fique seguro também. Então, acho que tá precisando esse alinhamento deles para que a gente fique seguro em relação a esses posicionamentos. Né? Você acha que essas conversas que estão tendo, essas dinâmicas da política, né, pré-campanha que está acontecendo, por exemplo, a gente teve há umas 2, 3 semanas atrás a visita do Pivetta ao Valdemar da Costa. Todo mundo chegou de comentar nos bastidores aí uma possível aliança. O Wellington Fagundes já falou, já explicou alguma vez que o Flávio pode estar em vários palanques diferentes, né? Não é só dele. Aqui no governo do estado, ele podia subir também no palanque do Pivetta, e, lógico, assim, para favorecer o projeto dele próprio, a presidência, mas, enfim, isso acaba querendo ou não favorecendo o Pivetta, né? Como que o senhor analisa essa articulações toda a política? O senhor acredita que essa falta de unificação
né, dentro do próprio grupo da direita pode acabar destruindo o projeto, pode acabar arruinando o projeto do Wellington Fagundes, por exemplo? Eu acho assim, quando você fala, o Flávio pode estar em vários palanques. O próprio Wellington já falou isso aí, né? Ele já confirmou isso, e isso mostra maturidade, né? É uma maturidade, porque realmente a candidatura do Flávio precisa desses apoios para ela acabar, né? Ela ser vitoriosa lá na frente, né? Então, acho que está muito coerente o que o Wellington falou. Prejudicar, eu acho que até por ele ter falado, já deixa de prejudicar. Né? Ele é o candidato do PL, eu acho que ele está tranquilo em relação a isso. O que ele tem que fazer é fazer o convencimento, como vocês perguntaram aquela hora, né? Fazer o convencimento, e eu acredito que a campanha dele vai fazer esse convencimento. Né? Então, não acredito assim que isso atrapalhe, não acredito. Lógico que se, né, tivesse uma candidatura só e, né, tudo muito claro para a população, ficava mais fácil, né? Mas como está a composição do nosso Estado, né, você vê que tem diversos apoios importantes. O Piveta é uma candidatura muito importante, apoiada pelo governador do Estado. Né? Vai estar no poder, né? Vai estar no comando do Estado durante a campanha, provavelmente. É uma candidatura super importante que eu acho que o Wellington respeita também essa candidatura. Né? Odílio, falando sobre candidatura, cenário nacional, né? A gente tem aí a pré-candidatura do Flávio. As pesquisas mostram que o nome dele já tem muita viabilidade, né? Que é a primeira coisa quando a gente vai falar sobre uma possível candidatura, se é viável ou não. Isso a gente já tem prova de acordo com as pesquisas. Mas muito se fala do que é necessário fazer para furar essa bolha do bolsonarismo, que a gente viu que tem um teto. Sim, e que não conseguiu superar o apoio do presidente Lula, né? Na visão do senhor, o que é necessário para o Flávio para superar, conquistar talvez esses eleitores indecisos que não querem votar nem na direita, nem na esquerda, não querem Lula, nem Bolsonaro? Eu acho o seguinte, acho que o Flávio está fazendo até agora um posicionamento muito competente, muito interessante. Né? Ele está mostrando para a população que tem as questões da direita bolsonarista, né? Ele não perde essa configuração, ele sabe o que ele quer, né? E se posiciona em relação a isso, mas ele mostra aquilo que vocês me falaram de propostas que atendem a população inteira. Né? E essas propostas têm realmente trazido esse apoio que se manifesta nessas pesquisas que têm sido feitas agora, né? Que ele está conseguindo o apoio dessa parte da população, que é quem decide a eleição, né, que são essas pessoas, não é de centro, né, mas você falou a palavra certa, são... Não querem um nem outro, talvez, né? Estão ali no meio do caminho, não é nem que não querendo, mas querendo uma opção que venha de encontro aos problemas mais do dia a dia, do cotidiano. Né, que eu falei segurança, a parte de corrupção aparece demais, está todo mundo inconformado com essa questão da corrupção no nosso país, e para mim, se você perguntar, a coisa mais grave que existe, corrupção. Corrupção não deixa o dinheiro chegar, não deixa né, a sociedade funcionar como ela deveria funcionar, saúde, segurança, educação. Então, essa corrupção, ela está... E o Flávio está se posicionando em relação à corrupção, em relação à segurança pública, em relação às coisas que atingem a população no geral, independente de ser bolsonarista, de esquerda, de direita, de centro, né, realmente que atingem a população inteira. E é tão muito boa essa comunicação, ela tem sido, acho que muito bem feita, que ela tem se manifestado nas pesquisas. Você vê até, eu vejo as entrevistas, né, com a imprensa, né, o Bolsonaro sempre tinha uns embates mais violentos, né, e o Flávio ele tem uma tranquilidade, né, para conversar e fazer essa discussão, né, com a imprensa, que a imprensa é fundamental mesmo para fazer essa interlocução com a população, e ele tem feito menos animosidades, né? Tem feito toda essa parte. Eu acho que isso, cada momento, eu acho que exigiu uma coisa. O Bolsonaro não estava errado lá atrás, não, nos embates que ele fazia, eu concordo, porque tinha situações que ele era colocado de uma forma assim muito que não era adequada, né? E ele tem um jeito dele responder, né? Um jeito mais agressivo, mas era um jeito honesto, não era desonesto, né? Então, acho que o Flávio agora tem um outro perfil e que é um perfil adequado a esse momento. Odílio, nacionalmente a gente vê uma estratégia aí, uma mudança de estratégia do PT, que seria de antecipar esses ataques
e explorar denúncias contra o Flávio Bolsonaro, né? Como que o senhor avalia o impacto desse tipo de questionamento na campanha e na visão do senhor, assim, qual que deve ser a linha de resposta do grupo político a ser confrontado com acusações como os da rachadinha e de suspeitas sobre movimentações financeiras envolvendo o Flávio? Eu acho que, primeiro, que é muito positivo o PT estar se mexendo, porque ele achava que com o Flávio não ia precisar nem se mexer, a eleição estava ganha, né? Era o melhor candidato que eles estavam escolhendo para ser o concorrente deles. E deles estarem se mexendo hoje mostra que eles estavam errados. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é o seguinte, eu falei, quem está na política vai sofrer acusações, né? E essas acusações têm que ser respondidas e tem que ter o convencimento da população. O Flávio tem muita tranquilidade. Esses dias eu vi ele respondendo sobre essa questão da rachadinha, né? Que ele foi lá atrás, acho que investigado, né? Ele foi investigado, né? Depois foi arquivado. Mas ele mostrou, né? Ele falou, olha, investigaram, eu lembro certinho da resposta, 10 anos para trás, pegaram 40 ex-funcionários, inclusive, que eu tive na Câmara, né? Onde ele passou, na Assembleia, né? Acho que ele foi deputado estadual, se não me engano, e tal. Ele falou, ó, 40 e poucas pessoas foram entrevistadas, né? E arquivaram. Ou seja, nenhum deles, né, realmente comprovou esse tipo de atitude. Ele vai ter que falar com a população e a população vai ter que se convencer de que são acusações infundadas. Odílio, falando sobre agro, a gente tem aqui um ministro, que é de Mato Grosso, o ministro Carlos Fávaro, que foi escolhido até para fazer essa ponte, né, entre o agro e o governo do presidente Lula, que historicamente sofre uma forte rejeição, uma preocupação desse setor. O senhor acredita que nesses quase 4 anos de mandato, o governo federal, o ministro Carlos Fávaro, conseguiu atender as demandas do agro e talvez reverter ou diminuir essa rejeição do setor ao governo PT? Eu acho que se foi escolhido para fazer uma ponte, foi uma ponte muito ruim, uma pinguela. Então, foi uma pinguela, né? Realmente o Fávaro, né, tinha amizade com ele lá para trás, hoje em dia a gente não se encontra mais, não tem conversado, né? Mas ele teve uma mudança de postura, e essa mudança de postura em relação à direita, em relação ao agro, que o pessoal não perdoa, não, né? Porque a gente fica muito de olho nessas mudanças, né? Que foi muito, não foi aquela mudança que eu falei que 20 anos atrás eu tinha um pensamento e daí eu venho mudando, não. Ele fez uma campanha toda ela baseada no Bolsonaro, vocês viram as gravações, né? Ele se posicionando e que não ia trair, que não sei o quê, e no outro dia ele assume e no outro dia muda completamente, né, a posição. Então isso o pessoal não perdoa, não. Eu acho que nós vamos precisar um ministro da Agricultura lá para frente, se for governo Lula, mas eu tenho certeza que vai ser Flávio, né? Mas qualquer um dos dois que tiver vai ter que ter uma pessoa mais melhor aceita pelo setor. Então, acho que isso foi uma pena esses 4 anos. Nós temos um ministro aí realmente mais, que tivesse uma conexão maior. Né? Infelizmente, eu não acho que ele teve essa conexão. Não. Falando sobre competitividade, já que Fávaro deve buscar a reeleição, o senhor acredita que a gente viu aí nos últimos meses uma série de entregas e uma intensificação de entregas nos municípios aqui em Mato Grosso? O senhor acredita que ele pode sair um pouco na frente nessa disputa pelas essas 2 vagas ao Senado por ser ministro, por estar no cargo e ter também a máquina, né, do governo federal para ir nos municípios e fazer essas entregas? Ou essa questão de não ter conseguido reverter essa rejeição do agro não vai resolver muito? Eu acho que sempre estar com a máquina na mão acaba favorecendo. Não sei se vai ser o suficiente, né? Exatamente pela resposta que eu dei anteriormente. Né? Eu acho que, como você falou, será que ele conseguiu essa conexão? Eu acho que não. Onde eu tenho passado, o pessoal continua na memória, né, a mudança radical de posicionamento que ele teve, né? Isso está muito bem guardado. Aí eu acho que ele vai ter bastante dificuldade, mesmo fazendo esses aportes, né? Que a gente sabe, ele, como ministro, ele está sendo um parlamentar, né? Com emendas parlamentares, né? Fazendo aí benefícios, né? Para todos os lugares, trazendo, tá? Mas não é só esse tipo de benefício que a população quer, né? Ela quer também outras questões, né?
Em relação ao governador Mauro Mendes, o senhor acredita que a gestão dele nesses 7 anos e também pelo fato de estar aí no poder, tem que deixar agora nos próximos dias, se for candidato mesmo ao Senado, favorecem ele nessa disputa aí ao Senado? Eu acho que ter sido governador, ter tido a oportunidade, né, desses anos, né, de fazer a sua administração, é a mesma coisa do Fávaro, né? Está trazendo benefícios para a população quando você está na função, né? Está numa função principalmente executiva, igual ele, né? Isso aí com certeza ajuda muito ele, ajuda muito. Mas também quem está exposto num cargo igual ele teve exposto 7 anos, também tem os contras, enroscos, né? que ficaram para trás, né? Então, acho que tudo isso vai ser avaliado. Mas, com certeza, ser governador, ter a oportunidade de fazer a gestão do dinheiro público, levar benefícios para a população, isso influencia, né? Isso é indiscutível, né? Odílio, eu quero voltar rapidinho para o início da nossa conversa, quando o senhor falou sobre ter apoiado as candidaturas de prefeitos, né? Como o Cláudio lá em Rondonópolis, a Bíblia aqui em Cuiabá e a Flávia em Várzea Grande. A gente viu que esses prefeitos aí no primeiro ano enfrentaram muitas dificuldades para reequilibrar essas prefeituras, né? Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, assim, dessas gestões e se compensou o senhor apoiar essas candidaturas nesses municípios. A gente pode começar até mesmo por Rondonópolis, onde o senhor tem acompanhado mais de perto. A esposa do senhor chegou a ser secretária de saúde por um período curto, né? Lá o Cláudio enfrenta dificuldades com questões com servidores, por exemplo, né? Da CODER, tem essa discussão toda lá de capacidade financeira ou não de manter essa autarquia. Mas qual que é a avaliação que o senhor faz desse primeiro ano de gestão, Cláudio? Do Cláudio lá em Rondonópolis, eu acompanho mais de perto, né? Está com uma aprovação muito alta, né? Pegou um município, eu estava conversando hoje sobre essa questão de arrecadação mesmo, né? Rondonópolis é um município que tem uma arrecadação boa. Uhum. Ele pegou com um endividamento importante, mas ao ajustar a prefeitura, ele conseguiu rapidamente tornar ela superavitária e fazer as entregas mais, né, emergenciais, vamos por assim, né? Principalmente zeladoria, conseguiu cuidar bem da cidade, e não, parece simples isso aí, mas não é simples, não é simples. E vem para Cuiabá, é 10 vezes pior, porque Cuiabá é muito grande, muito espalhado, né? São muitos bairros. Um crescimento talvez mais desordenado. Mais desordenado, né, então aqui também é uma dificuldade muito grande. Mas voltando para a questão do Cláudio, ele fez os enfrentamentos, né? Então ele fez a questão de zeladoria, muito legal, até dei os parabéns para ele esses dias, né? E a população está reconhecendo isso. Mais de 80% de aprovação numa pesquisa que foi feita recentemente lá. Então, está muito bacana. Eu acho que tá conseguindo dar as respostas, né? Mas se você quiser complementar, eu posso falar aqui o Abílio, né? Sim, o Abílio, o desafio é muito maior. Acho que aqui a cidade é muito mais complexa. A questão de como foi deixado a prefeitura, né? A situação financeira muito mais grave. Hoje mesmo eu estava conversando com ele e falou, ainda estou, Odílio, né, ajeitando a questão financeira. Ele não pode ficar falando muito isso para a população, porque a população quer resultado. Mas ele está tendo que ajustar, e agora que daqui uns dias ele vai conseguir fazer ela ficar superavitária. Ou seja, ele perdeu um tempo aí muito grande para fazer a recomposição financeira da cidade, né? Então, para poder daí dar as respostas. Mas tenho certeza que ele vai conseguir dar as respostas até o final do seu mandato e vai fazer um mandato muito bacana, né? Tenho certeza, muito inteligente, muito dedicado, então estou contente, né? Com o Cláudio, o Abílio, a Flávia, os desafios não são menores. Lá tem a questão política, além de tudo, né? Tem lá, com a Câmara, enfim. Ali teve agora até com o próprio vice, ali um desentendimento. Então ali essas questões atrapalham, parece que não, mas isso atrapalha muito o andamento, né, da gestão. Mas ali tem o desafio da água, né, que é muito sério, não é um desafio que você chega lá e monta uma estrutura e fala, está resolvido, não é água dinheiro só. Mundo, não é. Você tem que mexer em todos os encanamentos da cidade, ali tem um problema crônico, muito difícil de ser resolvido, e ela vai ser muito avaliada por isso, qual é a resposta que ela vai conseguir dar para essa situação. Tá, acho que eles estão trabalhando, estão correndo atrás, e isso já me deixa contente, né? Já me deixa muito contente, estão correndo atrás para dar as respostas que precisam ser dadas, né?
muito melhor, nós vamos ter prefeituras daqui uns dias saneadas. Isso é coisa inédita, né? Nós vamos ter prefeituras saneadas, prefeituras que vão poder ter condição de dar respostas. Tem os financiamentos que podem ser feitos, né, para fazer investimentos estruturais. Agora, também estão sendo prejudicados porque o governo federal é um governo... O Lula é diferente do Bolsonaro. Vou fazer uma crítica aqui importante, né? Eu ouço isso dos prefeitos do PL. Eles são mal recebidos lá em Brasília. Não conseguem nem ser recebidos direito. É um troço muito sério. Ou seja, o governo lá, em vez de olhar para a população, né, quem está lá na frente, quem precisa é a população. A população não tem esquerda, não tem direita, não tem Lula, Bolsonaro. Ele tem uma necessidade. E esse dinheiro tem que vir do governo federal, tem que vir para todas as prefeituras de forma equivalente. Deveria ser assim. Bolsonaro fazia assim. Lula não faz assim. O governo do Lula, ele discrimina a quem é de direita e não está discriminando o político. Para mim, não é contra o Abílio que ele está fazendo, ou contra o Cláudio, contra a Flávia, contra a população. Isso não pode. Não é um movimento inverso? A gente vê, acompanha até mesmo os discursos do Abílio, e a gente vê até uma repulsa dele falar que não vai buscar o governo federal, que não precisa do governo federal. A gente vê em Várzea Grande um discurso diferente. A gente vê até a Flávia participando de atos do governo federal. A gente teve, acho que a carreta da mulher em Várzea Grande, que em Cuiabá não foi buscado esse apoio, e aí a prefeita Flávia foi. E ela mesma adota esse discurso de não olhar a questão partidária e de buscar, e que isso tem tido resultados para Várzea Grande diferente de Cuiabá. Não é o contrário, talvez? Eu acho que não, porque a verba federal, ela devia vir independente do prefeito buscar. Ela tinha que vir naturalmente. Eu lembro muito bem, na época da pandemia, era o José do Pátio lá, que era o prefeito em Rondonópolis, e ele fez até um depoimento, está gravado isso aí, eu lembro muito bem, ele elogiando o Bolsonaro porque tinha mandado 72 milhões de reais para Rondonópolis para fazer o enfrentamento da pandemia. Da Covid. Não foi o Zé do Pátio que foi lá pedir os 72 milhões. Foi mandado 72 milhões porque tem a população de Rondonópolis que precisava ter a infraestrutura necessária para ser atendida. Agora, é lógico, tem pessoas... o Abílio é muito combativo, então ele fica bravo e ele acaba falando essas coisas, ele fica muito bravo. A Flávia já tem uma personalidade um pouco diferente e fala diferente. Mas lá o Cláudio, né, esse dia eu tive com o secretário de saúde, ele reclamando, ele falou: Odílio, fui lá em Brasília, fui no Ministério da Saúde, né, os caras falaram: isso aqui é o seguinte, se você não tiver um deputado aí do PT, da nossa turma, você nem vem aqui. Um troço mais ou menos assim, não estou reproduzindo exatamente o que falou, mas assim foi muito mal tratado, muito mal recebido. Acho que não pode ser assim, meu Deus do céu. Né? Nós temos uma população, o pessoal tem que ter consciência desse tipo de coisa. Ótimo. Para a gente encerrar, o Odílio Balbinotti, que estamos vendo hoje, é um projeto de longo prazo na política, ou é uma participação pontual nesse ciclo eleitoral? Acho que é de longo prazo, 8 anos, né? Se chegar a ganhar, né? Ou pode ser de curtíssimo prazo, né? Se não tivermos sucesso na nossa candidatura, né? Mas 8 anos, eu já tenho 61, com 8 eu vou para 69, né? Eu acho que, sei lá, o futuro a gente não sabe, né? Eu não achava que eu ia ser candidato, né? Agora nessa... sei lá, mais para frente a minha esposa, né? Quem manda é ela, lá em casa. Eu sei que é uma exceção isso, tá? É uma exceção, é só na minha casa que a mulher manda, tá? Nas outras casas não é assim, mas lá na minha casa a opinião dela é muito importante e aí eu tenho esse compromisso, né? A gente tendo sucesso, são 8 anos, né, de mandato. Eu vou estar participando, eu vou estar junto. Nesses 8 anos, talvez entre lá, sente na cadeira, né? Vamos ver. Medeiros vai dar um espaço. Se quiser tirar umas fériasinhas, né? É importante. Ótimo. Odílio, muito obrigado por ter aceitado, ter passado aí quase mais de 1 hora. Já passou de 1 hora da nossa conversa, passou do nosso rápido, bate-papo. Conversa boa. Exato. Mas nós agradecemos muito mais uma vez o senhor estar aqui. A gente tem certeza que outras oportunidades vão aparecer. Boa sorte aí nesse projeto e qualquer coisa é só falar pra gente que a gente noticia aqui. A gente quer, quando tiver uma novidade de segundo suplente, alguma coisa, liga pra gente que a gente divulga aqui em primeira mão para Olhar Direto. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Ayrton, Rafael, né, toda a audiência, né, do
Pode Olhar, né? Muito bacana. Eu acho que um podcast é uma coisa muito bacana, é uma conversa diferente, né? É. Uma coisa que veio para ficar realmente, Sim. né? Muito bacana. Então, um abraço a toda a audiência. Ótimo. Rafa, muito obrigado por mais este episódio. Até uma próxima. Imagina que eu agradeço. Até a próxima. Você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, que é o @olhardiretoOficial e o estúdio.od. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.